Meu nome é Karina Macedo, eu tenho 45 anos, sou de Santo André, São Paulo, faço licitação desde os 13 anos, Olha só, então já tenho uma bagagenzinha, que legal. mas eu sempre trabalhei com material hospitalar, meus pais sempre tiveram empresa de material hospitalar, então eu cresci no ramo e sempre fazendo licitação. Eu cuidei de toda a empresa, eu gerenciei a empresa, mas me especializei em licitação, fiz faculdade de Direito, não fiz OAB porque o meu intuito era prestar concurso para delegada. E aí meus pais venderam a empresa em 2016, nessa época eu já era dona, aí nós vendemos, eu fui cuidar das coisas do meu marido, das empresas dele. E em 2020, um amigo pediu para eu tocar o departamento de licitação dele. Só que eu cheguei sem conhecer nada. Primeiro que eu fiquei quase 4 anos, né, sem fazer licitação. E aí eu fui cuidar do departamento que estava zerado. Ele tinha tomado umas rasteiras de analistas, né? Que a gente sabe que ou se você é correto, tá tudo certo. Mas tem pessoas, inclusive analistas, que são pilantras. E aí eu fui tocar para ele, tô lá já vai fazer 2 anos, só que aí eu resolvi expandir. É, eu cheguei para trabalhar com ele sem noção do que era fazer obras. E obras é um mundo muito louco. Ele tem várias empresas, então eu fui fazer licitação de obras públicas, construções, manutenção, a outra empresa de locação de veículos, Uhum. outra de pavimentação e agora uma de empreendimentos que eu fiz uma licitação que eu participei há nem um mês, que foi a compra de um terreno aqui em Santo André, bem grande e valor bem alto, porque eu preciso dar uma reciclada, tem a lei nova e eu tô com o objetivo de pegar outras empresas, que eu já Certo. tenho aí o negócio, uma conversa já encaminhada e eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Vamos lá então, vamos lá. Quais são as suas dúvidas, Karina? Então, quando eu fui trabalhar nessa empresa aí com o Fernando, com o parceiro, como eu não sabia valor, não tinha noção, a primeira coisa que eu fiz foi determinar um valor fixo e ponto. Aí fechei na época, quando eu comecei em R$ 3.000 fixo. Aí eu comecei a ver o negócio rodar, aí sentei com ele de novo e falei sobre comissão. Ah, o cara pulou, né? As licitações são de 2, 3, 5 milhões. O cara quase caiu duro quando eu falei. Aí acabei fechando um valor fixo com ele de 6,5 6,5 por mês. por mês, sem comissão. Aí no final do ano, eu conversei com ele de novo, ele, vou te dar um agradinho. Um agradinho. Aí ele me deu um presentinho lá de 5 mil. Só que o ano passado, é que eu não peguei aqui, eu fechei o ano faturando 28 milhões. Foi um ano, de janeiro a dezembro. O fechamento do ano eu fechei em 28 milhões. Mas você participou de licitações de janeiro a dezembro para chegar nesse faturamento? Sim, mas assim, isso são ao todo de licitações deve ter umas 20, 25. Não Uhum. são muitas, entendeu? É, porque são valores altos, né? Essas licitações É. que você participa. Esse ano eu já estou em torno de uns 20 milhões. 20 milhões em mais ou menos 6 meses. É, Só para uma empresa, né? Só para um cliente seu. só para um. Hoje, então, você tem aí representando, como autônoma, um cliente só. Um cliente só. Você ainda Aí, faz a ah, participação na empresa do seu amigo também ou não? É só não, essa? não, é desse meu amigo. É desse seu amigo, tá. Então, vamos lá. Você mesmo falou 28 milhões ano passado, 20 milhões esse ano. Quantas licitações você participou mais ou menos esse ano para dar esses 20 milhões de faturamento para a empresa, Karina? Umas 15, 20. Pois é, umas 15 a 20 licitações, tá? Então é importante a gente Isso. ter em mente isso, tá?
você está aí com uma renda de 6.500 por mês de um cliente, mas veja só, em 6 meses, você participou de 15 a 20 licitações em 6 meses. Então, dá uma quantidade reduzida de licitações por mês, né? Você Sim, participa uma quantidade bem pequena de licitações por mês, né? Então, assim, Karina, aqui a gente tem duas alternativas, tá? Como é que a gente pode trabalhar? Porque eu sempre falo, não tem receita de bolo, tem sim sim, o acordado, o combinado ali, e que seja algo que realmente faça sentido para você e para o seu cliente também. Então, a gente tem que ver que é uma relação que tem que ser uma relação ganha-ganha, uma relação onde ambos estão ganhando, e não uma relação que seja lucrativa apenas para uma das partes, né? Então, é errado a gente ter um valor fixo assim? Não, não é errado. Ele está te pagando uma mensalidade de R$ 6.500 por mês, tá? Se você falasse assim para mim, Flávio, eu participo de 30 licitações por mês para esse cliente. Mas não, você participou de não, 15 a 20 em 6 meses com é, uma mensalidade de R$ 6.500. Então tá excepcional o pagamento se a gente for analisar a questão da mensalidade em si, tá? Agora, Karina, olha, Flávia, para mim isso não é o suficiente. Para mim, eu acho que eu mereço ganhar mais que isso. Então, a gente tem duas alternativas, tá? A primeira alternativa, como você já começou com esse cliente, e aí não é que seja imutável, não é que uma vez que você começou com o cliente de uma forma, você simplesmente não pode mudar a metodologia de trabalho ao longo do período. Tudo tem que ser conversado com transparência, sim, negociado ali com o seu cliente. Alguns clientes pode fazer sentido para ele mudar a metodologia de pagamento, outros não, e tá tudo bem. Se ele continuar falando, não, eu prefiro pagar um valor fixo, eu prefiro te pagar uma mensalidade sem comissão, não tá errada a metodologia. E para mim é algo que realmente faz sentido a gente falar de 15 licitações em 6 meses e uma mensalidade de R$ 6.500 por mês que você está recebendo com o cliente e que você pode pegar outros clientes. Isso não sim. está entupindo a sua agenda de Não, trabalho.